Fala pessoal, muito boa tarde. Quem for entrando aí, vou dar um oi para a gente aqui no chat. Em um minutinho a gente está começando aqui o nosso webinar especial com convidado. Deixa eu compartilhar minha tela aqui antes de apresentar o nosso convidado. Você que está chegando aí, dá um feedback para a gente, como é que está o som, como é que está a câmera, a imagem. Vou compartilhar uma tela aqui. Ó, Camila, deu tudo bem? Camila, Paty, deu tudo bem. Legal. Tá conseguindo ver a tela aí, Rafa? Tá perfeito, Filipão. Tá me escutando bem? Eu tô te escutando muito bem. Que legal, top. Vamos ver quem que tá aqui, ó. Paty deu show, Camila, Washington. Fala, pessoal, boa tarde. Quem foi entrando, dá um oi pra gente. Hoje eu tô com um cara aqui que eu admiro pra caramba, um grande parceiro, um amigo, o Rafa. Esse cara bonito da foto aí, que daqui a pouco vocês vão ver ele ao vivo. Fala um oi pra galera aí, Rafa. Fala, galera, tudo bem? Poxa, é uma honra pra mim, cara, falar pra tua audiência aí, a audiência da BR24. Você sabe que eu sou fã também, né? Então a gente, na verdade, um é fã do outro, um gosta muito do trabalho do outro, então pra mim é uma honra, cara, falar aí pra tua audiência e principalmente falar daquilo que eu amo, né? Então tô bem feliz. Muito bom, maravilha. Pessoal, vocês estão dando um oizinho aí, estão entrando, Maurício, Eduardo, Antônio, bem legal. Gente, é o seguinte, deixa eu explicar um pouquinho a dinâmica antes da gente começar efetivamente o nosso webinar. Tem bastante gente entrando aqui ainda, e aí dá tempo de eu explicar, tá? Hoje a gente vai ter uma conversa sobre máquina de vendas com outbound sales, ou seja, como é que a gente consegue fazer um novo método aí de prospecção, o que tem de mais novo aí, né, Rafa? Isso aí. E uma metodologia e como é que vocês podem aplicar isso na empresa de vocês, e por isso que a gente trouxe o Rafa. Então, vai funcionar, o bate-papo vai ser o seguinte, tá? Eu vou numa conversa conduzindo com o Rafa aqui, ele tem um conteúdo muito bacana que ele preparou exclusivamente para esse webinar, e ele vai apresentando isso, a gente vai batendo um papo. Então, o nosso encontro ele tem 1 hora, e a gente vai reservar aí pelo menos uns 20 minutos no final para conseguir tirar todas as dúvidas de vocês sobre vendas ativas, outbound sales, prospecção, tá bom? Para quem quiser fazer perguntas, vocês aqui embaixo da minha tela, deixa eu colocar meu videozinho aqui, ó. Olha lá, tem o Rafa aqui aparecendo pequenininho. Aqui embaixo, ó, da tela, a gente tem a aba Questions. Nessa aba Questions, você pode colocar a sua pergunta, porque no momento oportuno a gente vai ler todas as perguntas em ordem, tá bom? Quem perguntou primeiro, a gente vai respondendo na ordem aqui. E eu vou ter também, ali na abinha da direita em Offers, a gente vai ter uma divulgação que a gente vai fazer de um evento que vai acontecer na quarta-feira que vem. Aqui só vai ser uma pitadinha do que a gente vai falar no evento. Vai ser um evento aí de pelo menos umas 3h30, 4 horas de muito conteúdo. Então, esse aqui é um aquecimento desse evento, tá bom? A gente vai falar mais sobre esse evento. Então, pessoal, se vocês tiverem algum problema de conexão, tiver ruim aí para vocês o conteúdo, dá um oi para a gente aqui no chat, fala que a imagem ou o som tá ruim, ou que não estão vendo a tela. Eu vou estar monitorando enquanto o Rafa tá mostrando o conteúdo, tá? Se for só com uma pessoa, de repente o F5, o atualizar tela, ele funciona bem, tá bom?
Se for mais de uma pessoa, a gente dá um jeito aqui, entra na sala de novo para voltar ao normal. Mas vai dar tudo certo, vai ser sensacional esse nosso bate-papo aqui. Gente, para começar e eu conhecer um pouquinho mais de vocês, fala aí quem trabalha com vendas. Fala o seguinte, ó, cidade, da onde está falando, tá bom? Fala que área que vocês atuam dentro da empresa, se é dono da empresa, se é vendedor, se é pré-vendas. Me fala um pouquinho aí da onde vocês atuam, da onde vocês são, tá? Manda aí para mim, para eu e para o Rafa, a gente saber da onde que vocês estão vindo aí. Até para personalizar um pouco também a nossa apresentação, né, Felipe? Nosso conteúdo aqui, para ajustar também com o dia a dia da nossa audiência. Né? Acho que é isso que é importante, né? O que trouxe eles aqui é porque eles têm desafios, né? Então, assim, a gente vai falar sobre outbound sales, a gente vai falar sobre receita previsível, e a gente entende que a metodologia, ela é adaptável ao modelo de negócio, né, de cada um. A gente pode, né, até porque não é um processo engessado, né, é um processo que você pode testar e validar. Então, galera, compartilha aqui com aquilo que o Felipe pediu, coloca aqui qual é a cidade, qual é o teu desafio, o que você faz. Olha só que legal aqui, ó. A Paty deu show, gostei do nome, hein? Paty deu show, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, colocou aqui, ó, marketing de relacionamento. B2B ou B2C, Paty? Coloque para nós aí também, né, Filipão? Filipão, ficou sem o áudio aí. Se vende para pessoa física ou para outras empresas, né? Olha o Eduardo aí também, ó, Belém do Pará. Ele é o CEO de uma fábrica de alimentos. Cara, sensacional. Que legal, Edu. Esperamos que você entenda um pouquinho como funciona a metodologia e esperamos que você consiga implementar parte dos processos que a gente vai falar hoje no seu negócio. Uma pena que você está um pouquinho longe, porque semana que vem eu estou em Floripa junto com o Felipe para a gente fazer um evento incrível, né, que é o nosso Meetup. Então, aquilo que o Felipe falou, né, hoje é um esquenta, né, Felipe? A gente é empreendedor. É isso aí, muito bem. Ó, Washington também de Contagem, Minas Gerais, analista de TI, bem bacana. O Jean da NorteSys, Jean faz o que na NorteSys? Também dá fala aí pra gente o que você faz. O Maurício, ó, do Rio de Janeiro, trabalha com marketing do grupo ATML, empresa voltada para soluções em logísticas B2B. Poxa, que legal. O Jean é o CEO da NorteSys. NorteSys é cliente nosso, né? Muito legal. Muito bem. Bom, Rafa, você vai se apresentar mais, né? Por que eu trouxe o Rafa? Vocês vão entender aí. O Rafa vai falar um pouquinho mais. Então, vamos lá. Será que o Rafa caiu? Alô, alô. Deixa eu chamar o Rafa aqui. Pessoal, enquanto o Rafa não volta aqui, ó, aqui embaixo do vídeo, na aba Offers, já apareceu para vocês aí, tá? Apareceu aí um link. Nesse link, a gente fala um pouquinho sobre o evento que a gente vai ter presencial. Ele é um meetup do Bitrix 24, onde a gente tem como tema a receita previsível e também um pouquinho do que a gente vai falar nesse webinar, tá? Se você quiser assistir o evento todo, ganhar brindes, concorrer a licenciamento dos nossos plugins de WhatsApp, Chat Booster e várias outras surpresas, vai lá na aba Offers aqui e clica no Quero Participar, deixa o linkzinho aberto aí, tá bom? Para vocês poderem conhecer mais sobre o evento. É o BR24 Talk Meetup Floripa, que vai ter transmissão ao vivo também. Ó, o Rafa entrou aí de novo. Tive uma oscilação de internet aqui, troquei o link. Beleza, Rafa, vou deixar contigo então, porque já estamos aí com 9 minutos de transmissão. Vamos meter bala que tem bastante coisa para a gente falar. Vamos lá, Filipão. Então deixa eu compartilhar aqui o nosso conteúdo para a gente começar a falar um pouquinho sobre aquilo que a gente desejava. Felipe, tá vendo a minha tela? Opa, Felipe. Agora sim, Rafa, deixa eu aumentar aqui, ó.
Beleza. Pessoal, se vocês não estão vendo a minha tela, Felipe, explique para eles como que eles podem maximizar a tela. Tem algum efeito de zoom? Não, acho que eles já estão vendo lá a tela grande já, Rafa. Pode mandar bala aí. Pessoal, tá todo mundo vendo a tela aí, né? Dá um okzinho no chat pra gente. Bom, pessoal, primeiro então... Washington, Jean já viram. Legal. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, boa tarde a todos. Nós, em nome da Universidade Previsível, que é a empresa do Aaron Ross, aqui no Brasil, nós agradecemos a sua participação, parabenizamos essa jornada até aqui agora. Eu quero me apresentar para vocês. Meu nome é Rafael Mendes, eu sou um ex-ator, né, um profissional que estudou teatro durante 18 anos da minha vida, né? E foi essa experiência com o teatro que fez com que eu migrasse a minha carreira para vendas, né? Então, assim, estou muito feliz de falar sobre aquilo que eu amo fazer, que é vender mais, e poder compartilhar esse conteúdo com vocês, tá bom? Eu sou o CEO da RP Trader. A RP Trader é uma empresa de terceirização de prospecção e vendas B2B, utilizando a metodologia da Receita Previsível. Hoje nós fazemos parte do grupo Receita Previsível aqui no Brasil, como um braço de terceirização dentro da Universidade Previsível, que é a empresa aqui do Aaron no Brasil. Quero reforçar também um pouquinho sobre a Universidade Previsível. A Universidade Previsível, ela, além de ser a empresa, né, não é só figurativo, né, uma empresa do Aaron Ross, mas a Universidade Previsível, além de representar a marca do Aaron Ross, ela também tem os nossos programas, né, de aceleração em prospecção. Então você pode entender o método de forma mais didática e tirar uma certificação para que você possa implementar isso dentro do teu negócio. A gente também tem um modelo de workshop dentro das companhias e também tem o nosso braço de consultoria para implementar a metodologia do Cold Call 2.0, né, do outbound dentro da sua estrutura. Mas vamos lá, galera, vamos falar sobre conteúdo, né? Vamos falar um pouquinho sobre Receita Previsível, um pouco da nossa história, como surgiu, como que o nosso fundador pensou nessa metodologia, o que fez com que ele desse esse start, tá? Eu acho que é bem importante a gente entender como era. E aí, Filipão, você pode ir interagindo aqui comigo, tá bom? Boa, Rafa. Manda bala, cara. Legal. O que é importante a gente entender aqui? Então, Felipão, como que era a experiência, né, de venda do passado, né? Como que era a experiência de venda, da venda não tão processual, né? Essa venda não inteligente que a gente tem hoje, né, no meados aqui do século XXI, tá? Primeira característica que a gente encontrava era que existiam dois tipos de vendedores. O primeiro tipo era o vendedor por opção, e o segundo tipo era o vendedor por falta de opção. E é muito louco isso, porque hoje a gente ainda encontra muito esses dois perfis, né? O perfil do vendedor por opção e o vendedor por falta de opção. E o vendedor por opção o vendedor por opção, Felipe, e a galera que está aqui consumindo o nosso conteúdo, é o vendedor que se capacita, é o vendedor que lê, é o vendedor que entende que a sua profissão é um estilo de vida, faz parte de ser um estilo de vida. E o vendedor por falta de opção é aquele profissional que caiu na área de vendas com o viés de pensando que eu vou ganhar dinheiro, eu vou ficar rico, né? Nada deu certo na minha vida, eu vou trabalhar com vendas. Né? Então, e ele acaba se frustrando, né? Porque não era o propósito dele. Então, quando a gente fala um pouquinho sobre o processo comercial tradicional, esse processo comercial mais antigo, né? Ele tinha um único foco. O foco dele era vender. Foco 100% era vender. Ele não pensava em experiência do cliente. Ele não pensava em sucesso do cliente. Ele não pensava em gerar valor para o cliente. O foco era totalmente no fechamento, na venda. Eu quero fechar e eu quero fechar. E aí eu digo algo para vocês, tá? Se as pessoas hoje têm essa repulsa do vendedor, né, se ativa o sistema reptiliano, é exatamente por isso. Porque o vendedor, durante muitos anos na nossa profissão, ele pensava unicamente em vender. E o segundo tópico que a gente pode reforçar, que está dizendo aqui na tela, é a experiência de compra baseada na persuasão, né, nas técnicas
para fechar, no processo de condução do cliente, e não tinha nada amistoso, né? Não gerava valor para o cliente. Eles simplesmente trabalhavam o processo de persuasão, vendia o produto e estava tudo certo, tá? E o terceiro item, a gente colocou aqui no nosso slide também, era como era, ele falava 80% e escutava 20%. Era quase um monólogo, né? O vendedor... É muito chato, né? Muito chato esse tipo de vendedor. Muito chato, né? É tipo aquela piada, né, Felipe, que a gente costuma dizer, né? Você faz muitos anos que você não vê um amigo, né? E aí, de repente, você encontra aquele amigo, ele fala, nossa, Felipe, e aí, quanto tempo, cara, que saudade. Pô, Rafa, tudo bem, que saudade. E aí, Felipe, você já conhece a Rinode? E aí o cara começa a vomitar um discurso, né, que de venda para cima de você, não entende o teu momento de vida, não se relaciona, né, de maneira afetiva com você. Ele vai vomitando. O objetivo dele é o quê? Te credenciar, se tornar um vendedor da Rinode. O Dr. Robert Cialdini, que é aquele pesquisador, né, da persuasão, ele diz o seguinte, tá? Que nós somos mais propensos, Felipe, a comprar de pessoas que se parecem conosco, que cooperam conosco, que nos elogiam, tá? E que a gente sente atração. Nesse modelo de vendas antigo, tradicional, a gente só sente o quê? Repulsa. A atração não acontece. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse modelo de como gerar essa atração, como gerar essa personalização. E uma outra característica do modelo de venda tradicional era o quê? Nós tínhamos os vendedores superstars. Aquele vendedor que o cara simplesmente dizia o seguinte, cara, eu tenho uma carteira de cliente e se eu for embora, né, com a minha carteira, a empresa vai fechar e eu vou levar os meus clientes para uma outra empresa, né? A gente costuma dizer que hoje, com o advento dessa venda mais moderna, essa venda mais processual, o maior ativo de uma empresa não é só a carteira de cliente, mas é o seu processo de vendas. E quando eu tenho esse processo de vendas, esse vendedor superstar, ele não consegue ser um lobo solitário, né? Ele não é mais uma ameaça para você. Então, por isso que é tão importante você entender esse novo modelo de processo de prospecção, essa máquina de vendas processual. E, em último tópico que a gente coloca aqui também, o processo antigo era áreas comerciais mais robustas. O que isso queria dizer? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, tá? As empresas queriam vender mais, Felipe, e aí você pode interagir aqui comigo. Como que era? Cara, quero vender mais em 2020. O que os caras faziam? Olhavam para o planejamento estratégico e diziam, vamos contratar 30, 40 vendedores, vamos vender mais. E aí, Felipe, eu te faço uma pergunta, elas vendiam sim ou não? Até vendia, né, Rafa? Mas não era proporcional ao número de vendedores, né? Ou seja, investiam uma cacetada de dinheiro, achando que se tinham 10 vendedores, vendiam 1 milhão mês. A lógica era essa, né? Eu vou aumentar meu time em 3 vezes, vou vender 3 vezes mais. E nada disso acontecia. Né? E não acontece. Hoje de manhã, Felipe, eu vi um estudo de Harvard dizendo que existem 3 grandes grupos de pessoas dentro de uma empresa, tá? O primeiro grande grupo é 20% de profissionais de alta performance, tá? Então são os fora da curva, tá? Dentro de uma empresa você tem 20% de alta performance. No centro, Felipe, você tem 60% das pessoas que são medianas, tá? E, por último, você tem mais 20% de pessoas que são péssimas, assim, que não tem... Elas nem sabem por que estão na sua empresa, tá? E aí, cara, você acha que contratar mais pessoas para dentro do teu processo, para dentro da tua empresa, você acha que você vai vender mais? Se 60% das pessoas que estão dentro de uma empresa, elas são medianas, obviamente e aí, Felipe? Que não, né? Obviamente que não. Por isso. Deixa eu fazer uma pergunta, Rafa, enquanto você está explicando aí. Desculpa te cortar. Perguntas. Vamos lá. Só para o pessoal respondendo e a gente conhecendo o processo deles também. Quem já se despertou para essa realidade e quem que está buscando um novo jeito de vender, né? Ou quem está num processo de implementação desse novo vender, que é o novo jeito de vender que o Rafa vai mostrar aí. Legal, Felipe, você vai lendo, porque como eu não estou vendo a tela, você pode ir interagindo aí. Eu vou te falando. Fica super à vontade, né? E aí, Felipe, olha como era o resultado, Filipão, a gente conversando, olha como era o resultado de processos comerciais mais tradicionais, né? O ticket era baixo,
né? Então, era muito esforço para pouco resultado, né? Ou era muito custo para pouco resultado, né? E olha só, alto custo com o processo comercial. Então, as pessoas contratavam aqueles 30, 40 vendedores para dentro da sua empresa, e aí o cara não vendia, aí você pegava e chamava um Daniel Godry, né, um palestrante, para trazer uma palestra motivacional. Agora a galera vai vender um monte, e aí o que acontecia? Vendia aquele mês, mas mês que vem, por não ter nenhuma previsibilidade, que é o que a gente está chamando aqui, as pessoas não vendiam, tá? E aí, quando que isso começa a mudar? Cara, existe dois marcos na história da vendas moderna, tá? O primeiro grande marco é a escola de manufatura da Toyota. Você lembra disso daqui, Felipe? Você é formado em quê? Cara, eu sou formado em tecnologia em MBA de gestão empresarial, né? Com certeza a gente estudou o método da Toyota. Isso, sistema Kaizen, né? Que tem 4 pilares fundamentais, né? Filosofia, né? Processo, pessoas e solução de problemas, né? Os famosos 4P, né? Do Kaizen ali, de 1947 a 1975. Então, isso foi uma revolução na indústria automobilística, né? Um processo, né? Um processo constante e previsível fazia com que uma empresa como a Toyota produzisse, né? Uma quantidade absurda de carros com o mínimo possível de estoque, né? Um estoque funcional para que ela pudesse operacionalizar, mas com uma qualidade de entrega extraordinária. Então isso fez com que o mundo inteiro fosse estudar, cara, o que está acontecendo lá na Toyota, né? E aí a gente fala que a mudança em vendas acontece quando surge essa empresa, né? Uma empresa chamada Salesforce, né? E a gente até coloca aqui uma imagem, né, criticando, né, contradizendo a palavra software, né, a gente começa a falar de SaaS, né, ferramentas na nuvem, né, como que eu faço para escalar isso, né, e aí, naturalmente, a gente vai falar de quem? Do nosso querido Aaron Ross, né, que em 2003 entra na Salesforce como um executivo de vendas, né, como um profissional de vendas, e essa mente brilhante por trás, né, do próprio Aaron, que é um engenheiro, né, um profissional de processos que entende entrada, processamento e saída, e aí ele olha para vendas como isso, né, como uma engrenagem, né, quase como uma máquina, né? Felipe, você sabe do que é composto uma máquina? Da engrenagem, é isso? Engrenagem, né? Uma máquina ela é composta de engrenagens, e são essas engrenagens em movimentos síncronos que faz com que a saída final seja o que? Um produto de qualidade. Então ele olhou como engenheiro que ele era, como genial, que é, né? Porque ele é vivo ainda, como um gênio da engenharia, ele olhou para aquele modelo de vendas que existia na Salesforce. Ele tinha a necessidade, a gente vai falar um pouquinho sobre a família dele aqui, mas ele tinha a necessidade de trazer, né, o sustento da sua família, fazer mais com menos, fazer de um jeito inteligente, fazer de um jeito previsível, né, e ele implementa em 2003 essa metodologia, né, a metodologia da receita previsível, e aí ele faz com que uma empresa como a Salesforce, uma empresa de SaaS, né, venha e desponte e comece aí a faturar anualmente, né, 100 milhões de dólares. Então, pode falar. Só para perguntar para o pessoal Felipe? Aqui, ó, e te passar um feedback, tá? O Maurício falou aqui, ó, que ele já utiliza o processo de outbound, mas ele quer aperfeiçoar, então a gente vai dar algumas dicas bem práticas aqui. O Eduardo falou que as vendas são por redes sociais. Ele é fábrica B2C. Eu vou colocar uma telinha aqui, ó. Gente, quem responde para mim aqui, quem que já leu o livro Receita Previsível ou o livro Hipercrescimento do Aaron Ross? Quem já conhecia esse cara? Ó aqui, ó, Rafa, ó. Fala, Filipão. Você não tá conseguindo, você não vai conseguir ver porque você está na tela de apresentação. Mas eu estou mostrando para o pessoal na câmera aqui, ó, o livro Receita Previsível. Fica aqui na nossa estante aqui, o tempo todo eu estou revisando esse negócio para a gente ver alguma coisa. Que legal, muito bom, Felipe. Cara.
Felipe, pergunta aí para o Maurício, ele falou que já vende via outbound, né? Pergunta quantas pessoas ele tem no time de prospecção dele, né? Na verdade, Maurício, responde aí para a gente no texto, tá? E como que você faz o gerenciamento de tempo disso daqui e qual é o seu maior desafio aí que a gente espera responder para você. O rapaz que vende via redes sociais, como que é o nome dele, Felipe? É o Eduardo. O Eduardo, ele vende para... são vendas por redes sociais, ele tem uma fábrica e ele vende para clientes B2C. Legal. Quando ele pede para ele, Eduardo, descreve para a gente no texto aí que redes sociais você vende, tá? Se você vende via Facebook, Instagram, via LinkedIn, ou se você está usando algum tipo de marketplace como o Mercado Livre, tá bom? Perfeito. E aí, ele eu perguntei para o pessoal se eles leram o livro. Ó, o Eduardo falou que não leu, o Eduardo que é da fábrica, tá? E o Antônio, Antônio, você faz o que, Antônio? Só me lembra aqui, ó. O Antônio falou que não leu também. Gente, então dica de livro, tá bom? Legal. Isso é um best-seller, né? O Receita Previsível é um best-seller aí no Brasil, tá? O próprio Aaron Ross diz que ele é mais famoso aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, né? A metodologia funcionou muito aqui no nosso país, tá bom? Então, em 2003... o Diego falou que ele está comprando agora esse livro. Fala, Diegão. Pô, cara, que orgulho, tá? Pessoal, vou fazer aqui, naturalmente, o marketing aqui da Universidade Previsível. Se você deseja se aprofundar na metodologia da Receita Previsível e ter a oportunidade de tirar um certificado internacional, um certificado válido na metodologia, nos procure em www.universidadeprevisível.com.br, tá bom? Lá tem os nossos cursos, né, de formação, e vocês aqui nessa live, né, nesse webinar, vocês entenderem um pouquinho mais sobre a nossa metodologia, tá bom? Felipe, e aí o que é legal, né? Após... o pessoal está respondendo aqui, Rafa, mas deixa eu dar só um toque, tá? O tempo está correndo, obviamente. A gente vai avançar e vai dar umas dicas bem práticas, né? Para o pessoal. E o Eduardo falou que ele vende por Instagram e WhatsApp pelas leads captadas. E o Maurício falou que o time de vendas é composto por 3 pessoas, tá? Eles estão alimentando o CRM deles, eles usam ali o Pipe Drive com as informações dos leads, e 2 vendedores dão andamento na negociação. Pô, que legal, Maurício. Maurício já está estruturando o modelo dele, né, Felipe? Já tá entendendo um pouquinho sobre o modelo de especialização de time, né, Maurício? Quem faz tudo não faz nada, né? Então é importante você entender que vendedor ama vender, mas odeia prospectar, né? Então a gente tem que colocar o Neymar para atacar e o Thiago Silva para defender, tá? Felipe, posso avançar aqui então? Manda bala, cara. Vamos lá. Cara, tô muito feliz. A galera tá interagindo um monte aqui. Galera, fica super à vontade aí. Manda uma pergunta complexa, né? Manda as perguntas que vocês têm no coração de vocês aqui, tá? Quais são os desafios e tudo mais, né? Manda tudo. Sobre ferramenta também, tá? Tecnologia, tá? Porque é um dos pilares da Receita Previsível, está vinculado à tecnologia, ok? Então a gente tem aqui, Felipe, né, e audiência, a nossa linha do tempo, né? Então, 2003, o Aaron Ross entra na Salesforce. Em 2011, ele lança, junto com a Mary Lou Tyler, o livro Receita Previsível. Em 2016, ele lança a Universidade, né, Previsível, a Predictable University, nos Estados Unidos, com um dos sócios dele, e também lança um livro, né, From Impossible to Inevitable, né, ou Hipercrescimento, aqui que veio para o Brasil em 2018, e em 2017 ele funda, né, junto com o sócio, né, o time de sócios que ele tem aqui no Brasil, né, vou dar um destaque aqui para o Eduardo Miller, ele funda a Universidade Previsível, ele traz aqui para o Brasil, e eu sou suspeito para falar porque eu amo a Universidade Previsível, sou professor da Universidade Previsível, sou head de conteúdo lá e mentor também da Universidade Previsível. A minha empresa, né, a RP Trader, nasceu após esse contato com a Universidade Previsível, e agora, em 2019, o hipercrescimento, né, sai uma segunda versão. Então a gente olha para a Receita Previsível como um livro de processos de vendas, né, um processo de nível tático para você implementar, para você ter essa previsibilidade no seu negócio, e o livro Hipercrescimento para você que é empreendedor, você consegue entender um pouquinho mais como provocar esse hipercrescimento no seu negócio, tá bom? E aí, galera, qual foi a principal motivação do nosso guru de vendas aí, né, do Aaron Ross? A família dele, né? Se vocês observarem nessa foto, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem 8 filhos aqui do Aaron. Na verdade, as informações que eu tenho é que ele
está chegando agora o 10º filho da família, e aí o que é legal, né? Ele é um cara incrível, assim, esse propósito, né, de fazer o mundo melhor, adotando crianças também, né? Qual que é a visão desse cara? A visão dele eu precisava implementar um processo que eu tivesse uma boa comissão, né, uma boa quantia de dinheiro para sustentar a minha família e que esse processo me desse a possibilidade de ter tempo de ajudar a minha esposa a cuidar dos meus filhos. E quem não sonha com isso? Felipe, você sonha com isso? Trabalhar, trabalhar de um jeito inteligente, onde você possa ganhar mais e você possa ter mais tempo. Eu acho que esse é o sonho de todo mundo, né, Felipe? Esse é o sonho de todos. E para isso acontecer, você precisa do quê? De pessoas, processos e tecnologia. E repetir isso quando você tem sucesso, revisar, analisar isso sempre, tá bom? Então, um pouquinho da nossa história, da Receita Previsível. A base, né, os 3 pilares fundamentais da Receita Previsível é pessoas, processos e ferramentas. Não existe previsibilidade em vendas se você não tem esses 3 pilares. E aí, quando a gente olha para processos, a gente está falando de indicadores, tá? Quando a gente olha para ferramentas, a gente também está falando de indicadores. Quando a gente olha para pessoas, a gente também está falando do quê? De indicadores. Tudo aquilo, galera, que não é possível ser medido, tá? Você não sabe qual é o resultado. Então é fundamental você ter ferramentas, você ter métodos para mensurar a efetividade daquilo que você está fazendo, tá bom? Então, receita previsível é o conhecimento de quanto a sua empresa ganhará em um determinado período de tempo. No exemplo ao lado, olha só que legal esse exemplo aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês o exemplo. No exemplo ao lado, a cada 10 visualizações, eu vendo uma franquia. Então, o que isso quer dizer? Vamos imaginar que você, por exemplo, o Maurício aqui. Vamos imaginar que o Maurício, ele faz uma campanha aqui na Band, né, que é um canal de TV aqui, e aí na Band, do produto dele, tá? As 10 pessoas viram, né? E o produto dele é o quê? A franquia. Ele quer franquear o modelo dele aqui. E aí 10 pessoas viram, tá? Olha que legal isso daqui. 5 pessoas que viram o comercial na Band entraram no site do Maurício e se cadastraram no site para saber mais. E olha que legal, dessas 5 pessoas que elas entraram no site, um profissional específico, né? Um profissional que tenha uma qualificação daquilo que a metodologia fala, faz esse pré-contato, faz essa pré-venda, tá? Faz essa qualificação desse lead. E aí, no momento que desses 5, tá? Desses 5 que ele identificou, ele identifica que 2 somente têm o perfil de compra da franquia. Então, ele pega o bastão e passa para um vendedor. Por quê? Porque um vendedor tem essa expertise de fechamento. Ele não tem que perder tempo para analisar se aquele cliente é um cliente fit, se é um cliente ideal ou não para comprar a franquia. E aí o que acontece? Você tem o quê? Você tem muito mais assertividade, porque você tem um processo bem desenhado e bem estruturado, tá? E aí, se vocês lerem Receita Previsível, vocês vão entender, pessoal, que existem 3 tipos, né? 3 categorias de leads, tá? Ou eu vou usar a palavra lead, tá? Não vou falar oportunidade, eu não vou falar de suspect, eu vou falar nem prospect. A gente vai falar de leads e daqui a pouquinho a gente conceitua isso para vocês, tá? O primeiro tipo de lead, tá? E olha que loucura isso, ele tá vermelhinho aqui. É o lead semente, tá? Os seeds, que são os leads de indicação. Felipe, quanto tempo você tem a BR24? Quanto tempo de empresa que você tem? A gente começou o processo da máquina de vendas aqui em 2017, agosto de 2017. A gente instituiu a BR, ainda era um outro nome de empresa, se eu não me engano, foi em abril de 2017. E só lançamos o produto para o mercado com a máquina de vendas em agosto de 2017. Então, vamos falar que a gente tem aí 2 anos e alguma coisa de empresa. Legal. Então, assim, Felipe, eu também sou empreendedor, você também é empreendedor. Quem não é empreendedor, quem é empreendedor aqui está nos assistindo, tá? E quem é gestor, e quem é vendedor também, eu acho que todo mundo começa vendendo para quem? Para pessoas do seu network, para pessoas que são da sua indicação, tá? Existem estudos americanos, Felipe, você sabe qual é a média de taxa de conversão de leads de indicação? Sabe qual é, Felipe?
Qual que é a taxa de conversão de um lead de indicação? Altíssima, né? Altíssimo, Felipe. Existem estudos que dizem que chega a 44%, né? Por quê? Porque alguém, né, alguém da tua intimidade falou para aquela pessoa que pode ser o seu potencial cliente, diz, cara, compra lá com o Felipe, que o Felipe é sério, a coisa dele é muito boa, aquilo que ele oferece e tal. Pode fechar que eu coloco a minha mão no fogo por ele, tá? Porém, a gente já vai entender por que isso fica vermelho, tá? Por que isso é problemático, tá? A segunda categoria são os leads de rede, né? Então, são leads inbound. A gente tem aqui o Eduardo, que utiliza Instagram, que utiliza WhatsApp para vender, então ele deve usar muito inbound para vender. E é aqui que está o grande diferencial competitivo da receita previsível. São os leads arpão, são os leaders do outbound, out, de saída. Eu saio, eu vou atrás, tá? As pessoas não vêm até mim, eu vou atrás, eu vou até elas, eu vou atrás delas, eu vou procurar convertê-las, tá? Utilizando as minhas estratégias, utilizando os meus processos aqui. Pessoal, até agora, nós temos alguma pergunta aqui da audiência? Quem aqui começou um negócio usando leads de indicação? Quem começou o seu negócio? Rafa, quem... Oh, meu querido. Eu estou perguntando para o pessoal aqui no chat, ó, qual que é o nível de conhecimento que eles têm sobre esse processo, tá? Para a gente entender se o pessoal está mais no básico, se nunca ouviram falar da receita previsível, se já atuam com prospecção. A gente sabe aqui que, pelo menos o Maurício, ele já faz o outbound, ele quer aperfeiçoar. Então, ele já está um pouquinho mais avançado. Estou perguntando para o restante, tá bom? Legal, legal. Então, porque aí a gente avança um pouquinho mais no básico e fala um pouquinho mais do avançado. Mas se o pessoal ainda tiver mais no básico, a gente legal. Felipe, foca aí nesse início, né? Legal. E o que a gente precisa entender, gente, quando a gente pensa em geração de demanda quanto mais redondo a geração de leads, menos você precisa de closers superstars. O que isso quer dizer? Quanto melhor é o meu processo de geração de leads, menos eu dependo daquele vendedor que se acha, que diz que vai sair da sua empresa e vai levar a carteira de clientes, tá? Por isso que eu preciso do quê? De uma previsibilidade de geração de leads. O próprio Aaron diz uma frase que é incrível assim: você pode ter um produto incrível, uma ideia incrível, mas nada disso vale se você não tem uma geração de leads constantes, tá? Então, leads, né, leads seeds, né, é os leads de indicação. Olha só, tudo vermelhinho aqui. São leads de confiança. Qual é o problema disso, pessoal? Chega um momento que acaba a sua rede de indicações, a sua rede de relacionamentos. E aí que está o perigo do seu negócio, é o momento que você para de vender, tá? Já a categoria dos nets, né, o NITs, que é o do via inbound marketing, é o que? É pescar de rede. Então eu jogo a rede para poder pescar tainha, né? Eu quero pescar uma tainha, eu até consigo pescar a tainha. O problema é que quando eu puxo a rede, vem, além da tainha, vem pneu, vem chinelo, vem outros tipos de peixe, tá? Então tem um esforço aqui, eu jogo a minha rede, né, e trago lixo junto também, tá? E galera, o Rafa, meu irmão, pode falar. Ó, só para interagir aqui, o pessoal está falando aqui, ó, o Diego, por exemplo, ele trabalha com a venda de software jurídicos. Pô, que legal. E aí ele trabalha 100% com leads do Google Ads. Então ele está aqui, ó, no Nets. Ele está no Nets. Diegão, você está no Nets, tá? Lógico, Diego, que a gente sabe que hoje existem ferramentas, né? Quanto melhor eu otimizo as minhas palavras-chave, o meu SEO, né? Quanto melhor eu direciono o meu Google Ads, maior é a possibilidade de trazer aquele lead que eu desejo. Mas é natural, né, Diegão, que venha pessoas que não têm perfil para comprar de você, tá? E já na receita previsível, no modelo do outbound, né, você vai pescar do quê? De arpão. Você pesca de qualidade, né? Você pesca com qualidade. Então você é muito mais efetivo, tá? Você traça, você desenha um processo, né, previsível, você tem um desenho de processo, ele dá mais trabalho, né? A figura remete a isso, ele dá mais trabalho, mas naturalmente, quando eu saio para pescar, eu pesco aquele peixe que eu gostaria de pescar, tá bom? E aí, falando sobre princípio de outbound, a gente tem que falar do quê? De especialização de função. Lembra que eu disse para vocês que vendedor gosta de vender? Vendedor não gosta de prospectar.
O vendedor não gosta de qualificar lead. O vendedor gosta de vender. E aí a gente começa a falar sobre o quê? Sobre especialização de função, especialização de time, que é uma das linhas mestre da nossa metodologia da receita previsível, tá? Então, basicamente, começa a surgir algumas figuras dentro do nosso processo de vendas, né? Então, eu faço uma campanha, seja no inbound, seja na televisão, tá? Eu faço uma campanha e eu entendo que para cada etapa dentro do meu funil de vendas, eu preciso de uma figura específica para atuar. Então, por exemplo, aqui na etapa de empresas cadastradas, né? Eu vou cadastradas, enriquecidas, né? Cadastradas, enriquecidas e nutridas, eu tenho uma figura de um SDR, que a gente já vai falar um pouquinho sobre a definição, né? Que é Sales Developer Representative. Nas empresas que esse SDR qualificou e que mostraram interesse de compra do meu produto ou meu serviço, eu tenho uma figura que eu chamo de Account Executive, né? Que seria o vendedor, o closer, o marcador de gol. E aí, depois que eu vendi, eu trago, né, para a minha última etapa, que seria o que? Um CS, um Customer Success, né, um consultor de sucesso que é responsável por manter aquele cliente dentro da base e realizar novas vendas e garantir a satisfação daquele cliente. Felipe, faça a seguinte pergunta aí para a nossa audiência. Quem aqui já tem isso bem estruturado dentro da sua empresa? Então, eu tenho essa pré-venda, esse SDR que faz a tratativa do lead, né? Ele faz essa tratativa, ele identifica se esse lead é um potencial comprador, e aí ele passa o bastão para um executivo de vendas. Depois que o executivo de vendas vendeu, ele passa o bastão para um Customer Success. Percebe que a gente tem 3 atores dentro de um processo. E aí, eu faço uma pergunta para você, Felipe, né, para me ajudar aqui. Quando eu tenho 3 atores dentro de um processo, eu te faço uma pergunta. A carteira de clientes, quem é o dono? Boa, Rafa. Carteira de cliente, que é o dono da A empresa, empresa. cara. Ou quem que está com o lead na mão ali, né? A empresa, né? Por quê? Porque o maior ativo que a empresa tem o quê? É um esquema tático, certo? O seu processo, né? Então, Perfeito. ele consegue É isso aí. encaixar o seu time dentro de cada etapa, né? E quando a gente fala aqui... Ó, o Giovanni respondeu certinho aqui, a empresa é a dona. O Rafa, só complementando aqui, ó, o Maurício, ele tem, ele vende serviço de logística, Legal. transporte de geral. No processo de vendas, eu realizo o serviço de SDR, ou seja, ele é o SDR lá, e depois ele tem mais 2 vendedores, que são os AEs aí, os Account Executives, que fecham as vendas. Que legal. Muito Curiosidade. bem. Maurício, você é gestor ou você é somente SDR? Você faz as 2 funções? Responde para nós, tá bom, Maurício? Ô, Rafa, enquanto ele está respondendo aqui, uma dúvida que o pessoal geralmente tem quando começa a se deparar com esse assunto da receita previsível de outbound, se é para qualquer tipo de empresa, né, cara? A gente tem, por exemplo, o próprio Eduardo aqui, que tem uma fábrica, certo, e ele vende para B2C, certo, né? E hoje ele faz inbound, porque ele faz Instagram e vende pelo WhatsApp. Certo. Se isso também serve para ele, entende? Então, eu acho que isso é uma coisa bacana. E será que serve para minha empresa? Será que serve para todo tipo de empresa? Então, o Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Você joga futebol, Felipe? Só no videogame. Só no videogame, beleza. Eu sou do futsal, tá, Felipe? Eu amo futsal. E eu sou goleiro de futsal. Sou goleiro dos bons, tá? Mas eu não sou um profissional, tá, Felipe? Eu não sou um profissional. Mas você percebe, Felipe, que mesmo não sendo um profissional do futebol, o que eu preciso minimamente, né, é do que de uma pessoa em cada função dentro da quadra de futsal. Você entende em relação a isso? Eu preciso das outras pessoas para jogar, certo? Então, fazendo a analogia que o Eduardo, né, que vende para B2C aqui, fazendo a analogia Edu, a minha dica para você é o seguinte, tá? E o modelo da receita previsível funcionaria para o meu modelo B2C? Eu te diria sim, mas ele carece de adaptação para o teu modelo de negócio, né? O que a gente precisa entender, Edu, que
a metodologia nasceu para o B2B, nasceu dentro de uma empresa chamada Salesforce, né, que é uma empresa de CRM aí que atende algumas contas, né, com grandes contas, um grande player aí desse segmento, e nasceu dentro dos Estados Unidos, né, nasceu na cultura americana, criada por um engenheiro, né. Então, assim, o que a gente precisa entender? Que o método, ele nos ajuda a ter uma assertividade, mas ele carece naturalmente de adaptações para o meu modelo de negócio, para a cultura do meu país, né, para aquilo que eu faço, tá? Então, assim, se a gente for comer, Felipe, se a gente for tomar Coca-Cola, né, existem pessoas que dizem que a Coca-Cola nos Estados Unidos tem um gosto um pouquinho diferente do Brasil, mas a fórmula é a mesma, né? Então, a gente tem, que a água lá é diferente, as pessoas que produzem lá é diferente, tá? Então, sim, a metodologia funciona para B2C também, tá? Mas a minha dica para você é, estude bastante ela para fazer essa adaptação para o teu modelo de negócios aí, tá bom? Eu não sei se... O Fernando está perguntando também, ó, eu tenho uma empresa de representação comercial de produtos de TI, represento a Microsoft, a Dell, a IBM, a Cisco. Como eu poderia usar essa ferramenta? Legal. Legal. Bom, como você... Será que a ferramenta ele está falando do Bitrix ou ele está falando da metodologia da receita previsível? Fernando, o que você quer saber? Boa. Na verdade, você pode os dois, as duas, ó, ele falou as duas. Tanto a metodologia do Receita Previsível aqui, da Outbound Sales, que o Rafa está explicando, como o Bitrix, que dá o suporte a essa metodologia. Lembra que ele falou dos 3 pilares ali, né? Pessoas, processos e tecnologia? O Bitrix 24 entra na parte de tecnologia, apoiando completamente do início ao fim aí essa metodologia. Ou seja, conseguimos ter essas 3 funções lá dentro. Sim, eu concordo com você. Eu, como especialista da metodologia, utilizo o Bitrix, né? Eu sou fã do Bitrix. Felipe, dá uma informação. O Bitrix hoje ele está presente em quantos países e quantos milhões de usuários? São 6 milhões de empresas. Uau. Tá? A gente coloca uma média de 5 pessoas por empresa, então faz aí 30 milhões mais ou menos. A gente tem empresas como a Furukawa aqui em Curitiba, que são 1.400 usuários, né? Mas se a gente colocar numa média geral para baixo, são 30 milhões de usuários mundo. Aqui no Brasil, a gente tem 200 mil empresas usando o Bitrix e 1 milhão de usuários, mais ou menos, por essa métrica. Então, tá? legal. Felipe, diz como que é o nome do nosso participante aí mesmo, que fez a pergunta? O Fernando. E ele falou assim, ó, porque o meu cliente é bem específico. Legal, Fernando. Explica mais um pouquinho por que você imagina que o seu cliente é muito específico. Eu acho que quando ele fala o meu cliente é muito específico, não adianta ele pescar pela rede, né? Ele tem que ir pelo arpão, não é isso, Rafa? Isso mesmo, tá? Quanto mais complexo a tua venda, Fernando, mais você precisa utilizar a metodologia da receita previsível, tá? Mais pescar de arpão você precisa, tá bom? Então, mais nas profundezas do mar você precisa ir, tá? E respondendo, na verdade, complementando o que o Felipe falou, o Felipe foi muito inteligente na resposta, tá? Para você, a metodologia funciona sim para o teu negócio, mas você precisa entender os 3 pilares, tá? Você precisa ter os 3 pilares fundamentais dentro do teu processo, que é pessoas, processos e ferramenta, tá? E de preferência, tá? Ter essas 3 funções bem específicas aí dentro do teu processo. Um SDR, né, um Sales Developer Representative, esse representante de desenvolvimento de negócios, esse pré-vendedor, essa pessoa que qualifica, né, é a nossa porta de entrada, tá, desses leads que vão ter contato com você, seja via inbound ou seja via outbound. Uma vez feito isso, eu passo o bastão para o nosso executivo de vendas, que vendedor ama vender, né? Depois que o vendedor vendeu, a gente passa para um Customer Success, que é quem vai realizar novas vendas e cuidar do sucesso daquele cliente dentro da sua estrutura, tá? E olha que legal isso aqui. Quando a gente olha para a especialização de função de vendas, Felipe, minha pergunta, dá para estruturar, por exemplo, um funil de vendas, né? Assim, esse modelo de funil de vendas dentro do Bitrix como ferramenta? Total, cara. Na verdade, a gente pode ter N funis, tá? Então, tem empresas que usam o Bitrix
e que vendem 3 linhas de produtos diferentes, com ciclos de vendas completamente diferentes. Que legal, tá? Que legal. Então, assim, o que a gente precisa entender, tá? Que a gente tem um processo, né? Que a gente tem aqui um conceito, né? E qual é o nosso papel como executivos da área comercial, como gestores, empreendedores, né? É transformar esse conceito em algo materializado, tá? E a gente tem algumas etapas aqui que é fundamental a gente olhar com carinho para a receita previsível. Quando eu falo de nicho, né? E aí eu estou falando de nicho, a definição do meu ICP aqui dentro, qual o nicho de mercado que eu vou atuar, é um processo de inteligência comercial, tá? Um processo de estudo, de bastante esmero e dedicação para entender, peraí, tá? Como o Fernando disse aqui, o meu cliente é um cliente extremamente complexo, ele tem particularidades, e aí, vamos falar mais sobre isso? Vamos pesquisar mais sobre isso? Vamos observar como esse cliente se comporta para eu trazer esse cara? Para trazer esse cara para dentro do meu funil, para trazer esse cara para dentro do meu Bitrix, por exemplo, tá? Uma vez que eu trouxe esse cara para dentro do meu Bitrix, aí eu começo a utilizar aqueles nossos 3 atores aqui, né? O SDR, que vai qualificar esse cara, que vai identificar potenciais, né? Oportunidades reais de vendas para esse cara, entender se esse cara compraria sim ou não, entender qual é a jornada de aprendizagem e descoberta desse lead aqui. Feito isso, eu passo para o nosso executivo de contas que tem que fechar o negócio, transformar esse prospect em um cliente, e depois eu passo o bastão para o Customer Success, né, que é ensinar, treinar e manter o cliente e identificar novas oportunidades de negócio. Felipe, rapidinho, me dá um exemplo prático de algum cliente teu, você não precisa dizer o nome, que faz esse modelinho aqui do zero. Então, ele tem uma área de inteligência comercial, é tratado por um SDR, um executivo de contas e um Customer Success, tá? E como que o Bitrix pode ajudar nesse processo de inteligência comercial? Legal. As empresas que estão mais adaptadas a esse processo são as empresas de tecnologia, Sim. né, Rafa? Então, a gente está em Floripa aqui, é o Vale do Silício brasileiro. Então, a metodologia é muito usada lá no Vale do Silício, por exemplo, empresas de software, empresas de tecnologia, como a deixa eu ver aqui, ó, do Maurício, né? Não, do Maurício não. Quem que falou que tem software? Aqui, ó, o do Diego, ó, software jurídico, tá? Geralmente as empresas têm isso, então rodam desde o início, fazendo prospecções, fazendo tentativas de contato, fluxos de cadência e tudo isso que a gente vai falar aí, até o CS, né? Até o cara que vai manter a recorrência daquilo. E isso é uma coisa muito interessante, Rafa. Eu estava falando ontem para uma aula exclusiva para os nossos clientes da BR24, estava falando como você consegue se diferenciar e gerar mais receitas, né? E aí a gente falou exatamente disso. Hoje, qualquer negócio é um negócio de recorrência, cara. Se for pensar o Madeiro, por exemplo, que né, uma espécie de um restaurante mais gourmet aí, de hambúrguer, que inclusive é aí de Curitiba, né? Aqui, o Durski. Cara, toda sexta-feira eu tô lá. Hoje eu tava lá. Toda sexta-feira eu tô lá e eu consumo lá pelo menos uns 60, 70 reais toda sexta. Ou seja, todo mês eu deixo ali pelo menos 240 reais por mês. Esse cara tem uma recompra minha. Por quê? Porque a experiência é muito boa, a comida é excelente, o lugar é muito bom e eu sou apaixonado pelo negócio. Então eu tô ali no fundo. Eu vou te falar uma coisa, eu como vendedor e marqueteiro que sou, tem um bom processo de inteligência comercial por trás. Esse cara consegue provocar esse seu retorno lá dentro da empresa, né? E aí o que acontece? No momento que você pisa ali, você come, você é muito bem atendido por um Customer Success que identifica novas oportunidades, que faz com que você se sinta bem atendido ali dentro e naturalmente você vai voltar. Você deu um exemplo incrível de alguém que trabalha com B2C, de um modelo um pouco mais um modelo físico, né? Um modelo físico ali de produto. Cara, obrigado, tá, Felipe? Galera, vamos falar um pouquinho então qual que é o resultado disso, galera, desse modelo moderno de vendas? Foco em crescimento. Eu não sei se vocês gostam de crescer, a nossa audiência, mas eu adoro crescer. Eu como empresário que sou, tá? Tenho as minhas metas de crescimento bem claras dentro da minha empresa, tenho bem claras as minhas estratégias de inteligência comercial. Uma delas é isso aqui que eu estou fazendo com vocês, dando conteúdo gratuito, ensinando, né, fazendo com que a metodologia da receita previsível tenha mais adeptos aqui no Brasil,
fazendo com que as pessoas conheçam mais da minha empresa. Então, eu penso sempre em crescimento, tá? E aí, esse trabalho de inteligência comercial ajuda muito, tá? Aumento de produtividade, então eu tenho um processo onde os atores, né, eles são bem desenhados dentro de um processo, diminuição do custo operacional. O que isso quer dizer? Tá, mas eu tenho 3 pessoas fazendo um processo? Sim. O problema é quando você tem uma única pessoa super atolada, com um monte de coisa para fazer, e a pessoa não faz nada, e não traz isso daqui, ó, crescimento de receita e previsibilidade, porque ela estava fazendo atividades extremamente operacionais, atividades que ela não deveria fazer, ao ponto ela deveria fazer o quê? Venda. E ela está o quê? Tratando lead, né? Tratando leads que vêm, por exemplo, da rede, que não vão comprar de você, tratando de lixo. Você tem que ter alguém que cuida disso para você. Fala, meu irmão. Rafa, vamos dar um espaço para conversar com a galera aqui. Eu vou mostrar a nossa câmera. Você quer que eu pare aqui? Aumentar a câmera. Tira a apresentação só para a gente interagir um pouco com o pessoal, porque a gente já está ali em 15h55, né? E aí vamos, ó, olha que legal que o Diego está falando aqui, ó. O Diego está falando, o Maurício falou, Diego, se possível, você pode me passar um contato de alguém para eu conversar mais sobre a API do WhatsApp? Pô, legal, Maurício. Na verdade, aqui na BR24 a gente consegue te ajudar. Vou pedir para o pessoal te ligar aí, tá? O Diego falou, ó, todos são ótimos, porque o Diego falou o seguinte, ele usa o Bitrix 24, usa a API do WhatsApp, com certeza deve usar o fluxo de cadência e o chatbot ainda. E ele falou, todos são ótimos e geram um nível de automação incrível. 3 segundos após cadastrar no site, o lead, né? O advogado recebe um WhatsApp do vendedor robô. Que legal. Caramba. Que legal. E aí a gente tem um processo previsível, né, Felipe? Porque eu tenho um time de inteligência, tenho uma inteligência por trás que me ajuda a fazer todo esse trabalho. Eu tenho pessoas bem divididas, né? Os atores bem divididos, eu tenho um processo bem desenhado e eu tenho uma tecnologia que me ajuda com tudo isso. Galera, manda aqui pra gente, tá? Mais informações, mais interações aqui. Como é que a gente pode ajudar vocês a vender mais? Aqui que o Felipe falou aqui, ó. O Maurício perguntou, com a BR24 eu consigo? Claro, Maurício, consegue. A BR24 é o principal, é o distribuidor do Bitrix aqui no Brasil, né, Felipe? Fala um pouquinho mais sobre o trabalho da BR24 aí, por gentileza. Pô, legal. E eu acho que até compartilhar, assim, Rafa, que a nossa empresa ela foi crescendo ao longo do tempo, então eu comecei ali com uma rede de relacionamento que eu tinha, é bem a história que você contou, eu vendia para pessoas que eram do meu ciclo de relacionamento. Depois a gente começou a gravar vídeos no YouTube e isso começou a gerar uma demanda gigantesca. Os leads. Todo mundo assistindo os nossos vídeos e querendo saber sobre o Bitrix 24. E aí, no ano passado, a gente começou a olhar para a necessidade de atingir algumas contas que a gente queria atingir. Elas não vinham pelo nosso YouTube, não vinham pelos nossos anúncios no Google Ads, não vinham pelas redes sociais, né, ou pelo conteúdo do blog, etc. E aí sim a gente pensou em como que a gente consegue atingir essas empresas que a gente quer, que a gente já sabe que elas geram bastante receita, que elas precisam do Bitrix 24 e tudo isso, tá? Então é natural, né, você ter isso, né, esse ciclo. Algumas empresas elas já começam com outbound, né? Às vezes elas não têm uma estratégia de um conteúdo, de um anúncio no Google. Então tem empresas que começaram assim, né? Vou mirar, já tenho um produto, eu vou mirar lá, pego no Google, pego no site, pego um monte de conta, vou cadastrando e vou tentando ligar e vender para essas pessoas, né? E eu acho que é importante, né, Felipe? Quanto mais complexo e quanto maior é o teu ticket, o outbound se encaixa muito melhor, né? Quanto menos complexo, né, e quanto menor é teu ticket, o inbound se encaixa muito melhor. Existem alguns estudiosos, né, alguns influenciadores sobre vendas aqui no Brasil, que normalmente diz que você tem que masterizar em um somente, ou ter um tempo de masterização em um primeiro para depois migrar para o outro, tá? Eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que é possível masterizar nos dois, desde que a sua estratégia esteja muito bem desenhada e que desde que você tenha pessoas que te ajudam na continuidade disso e ferramentas que te ajudam nisso, né? Minha pergunta é, vamos falar um pouquinho sobre o Bitrix. O Bitrix tem uma forma de absorver
esses leads inbound e também ajudar o pessoal que está aqui a fazer o outbound? Total, cara. Não sei como é que é. O Diego, fala para mim se você já usa o outbound aí também na sua empresa. O Diego, ele vende software jurídico, ele falou que já usa aí tanto o Bittrex como o WhatsApp, como o chatbot. Mas totalmente, tá? A gente tem o processo de outbound e o processo de inbound rodando dentro do Bittrex. São fluxos diferentes. Uhum. O Diego falou que não, né? Que o valor de venda dele é menor. Então, provavelmente, ele faz mais inbound, ó. Manda direto para o vendedor. Tá? Legal. E isso não impede, Diego, que você tenha alguém que qualifique esses leads de venda, esses leads de ticket menor, tá? Então, a gente pode olhar para a metodologia da receita previsível como tendo um ator, essa qualificação de lead, passe esse bastão para o teu vendedor ali, tá? Felipe, quanto tempo eu tenho? Tá gostoso, né? Tá fluindo. A galera aí tá super engajada. Aqui o assunto é muito gostoso. Isso aqui é assunto para mais uns 10 webinar, né, Felipe? Mais um meetup, mais uns 10 webinar. Então, deixa eu falar um pouquinho do meetup aqui. Legal. Rafa, rapidinho. Só para o pessoal saber, tá? Ó, se vocês vierem aqui embaixo na tela, tá? Embaixo da tela aqui, ó, vou aumentar um pouquinho o meu vídeo aqui. Embaixo da tela aqui, ó, tem offers. Ali em offers, a gente vai falar na quarta-feira que vem, partindo das 19 horas, quem tiver na região aqui. Apesar de que, Rafa, olha que legal. Tá vindo cliente que quer saber mais sobre o Receita Previsível. Tá vindo gente de Joinville, tá vindo gente de São Paulo, tá vindo gente de várias regiões aqui do Sul também, mas tá vindo gente de um monte de lugar, cara. Deixa eu compartilhar a tela aqui com o pessoal, mostrar que Enquanto você compartilha, eu posso divulgar. Enquanto você compartilha, eu vou falar um pouquinho mais sobre a Universidade Previsível, tá? Então, galera, se você quer entender mais do método, se você quer implementar o método aí na sua empresa, entre no site www.universidadeprevisível.com.br. Lá nós temos o nosso programa de aceleração em prospecção, utilizando o método da Receita Previsível, o método criado pelo Aaron Ross. Se você quer conhecer mais sobre terceirização de prospecção, você não tem um time aí dentro da tua empresa e não quer construir isso, entre no nosso site, o site da RP Trader, rptrader.com.br, que a gente também pode te ajudar. Felipe, pode prosseguir aí. Legal, gente. Inclusive, a Universidade Previsível e a RP Trader são apoiadores aqui, né, do nosso evento. E esse evento acontece agora no dia 11 de março, a próxima quarta-feira, às 19 horas. Vai ser presencial em Floripa, mas como muita gente, apesar de gente de um monte de lugar estar vindo para cá, algumas pessoas não vão conseguir estar aqui. Então, o que a gente fez? A gente abriu a transmissão online. Então, se você quiser aprofundar sobre esse assunto, a gente vai falar de uma forma muito mais avançada de como efetivamente você pode ter o outbound sales aí dentro da tua empresa, como é que você pode adotar isso, vamos compartilhar templates, vamos compartilhar uma série de ferramentas de abordagem, de fluxos de cadência, muita planilha, muita ferramenta bacana aí, com conteúdo bem prático para que vocês consigam efetivamente ou iniciar ou aprofundar e melhorar o processo de outbound aí da máquina de vendas mais produtiva, beleza? Legal. Acho que é bem importante frisar também, Felipe, que no nosso meetup, né, aí na semana que vem em Floripa, a gente vai fazer um sorteio também, pessoal, para você que sonha em estudar na Universidade Previsível, aprender mais sobre o método, naturalmente tirar a sua certificação no método. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um sorteio, tá, de alguns descontos, tá, para a bolsa de estudos na Universidade Previsível também, tá? Felipe, tá aí? Tô aqui, Rafa. É que eu deixei Legal. Você maiorzinho aqui para falar. Tranquilo, Felipe. Então, a gente continua ou a gente vai aguardar o pessoal? A gente já esgotou nosso tempo aí, mas olha só, se o pessoal quiser saber mais sobre o Rafa, Rafa produz conteúdo insanamente sobre vendas. Ele está nas redes sociais aí, Rafa. Fala um pouquinho das suas redes sociais aí. Escreve aqui no chat que o pessoal Legal, já vai copiar. Vou colocar aqui. Eu te acompanho muito no Instagram. Vou colocar aqui no chat. Live lá, ó, Rafa Mendes.
rafamendes.sales, lá eu posto um conteúdo diário para você que deseja vender mais, vender sempre e vender com qualidade, para você que quer aprender ainda mais a como aumentar as suas vendas para o mercado B2B. Também sou CEO da RP Trader, uma empresa de terceirização em prospecção e vendas que utiliza a metodologia da receita previsível. Maurício, te agradeço, tá? Espero que tenha gostado, espero que possa te ajudar. A gente quer ver você no nosso meetup, no conteúdo que a gente tem na semana que vem também. Felipe, é contigo, irmão. rafamendes.sales, para você que quer aprender a vender mais e vender sempre e vender com qualidade. Rafa, eu agradeço muito, cara. Eu sei que empreendedor, você falou que está mudando de escritório, a gente tem evento semana que vem, você vai viajar um dia antes. Cara, a nossa vida é muito doida, né? E eu te agradeço, cara, porque numa sexta-feira, no horário nobre, aí, a parte da tarde, você dedicou 1 hora tua, dando conteúdo, enfatizando os benefícios do método. Cara, foi muito chique. Agradeço demais, cara, por essa parceria aí, Rafa. Felipe, sou eu que agradeço. Quero reforçar que eu sou teu fã, sou teu amigo, né? A gente se gosta bastante. Vou lançar uma pulga atrás da orelha. A gente tem muito conteúdo para falar. Então, vê aí quando é que a gente vai falar mais sobre receita previsível, sobre os próximos passos, sobre indicadores em vendas, como que a gente pode olhar taxas de conversão, receita previsível versus Bitrix, como que a gente pode ajudar essa galera que está aqui nos assistindo, tá bom? Uma boa tarde a todos, galera. Vamos vender muito! Joia. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença também. Ó, tivemos praticamente todo mundo online aí do início ao fim, fora o pessoal que vai assistir isso aqui no replay, tá, Rafa? Acabando a transmissão, já está todo mundo no replay e a gente tem uma taxa alta de pessoas que assistem. Maurício está dando muito obrigado, ótimo webinar. Maurício, eu que agradeço. Gente, espero que esse conteúdo pelo menos tenha despertado em vocês a necessidade de especialização, de olhar uma nova forma de abordagem. Não esqueçam, ó, Receita Previsível, livro que eu tô aqui, ó, o Rafa lá também, ó. Não estava combinado não, cara, tá aqui na minha estante. O tempo todo eu tô olhando aqui referências, uma parte ou outra que a gente precisa melhorar no nosso... E Felipe, sabe que o Aaron Ross tá aqui no Brasil semana que vem, né? Então, né? Legal, cara. Tá em São Paulo, na Sky One, um evento lá. Rafa, obrigado. Gente, obrigado mesmo. A gente se vê na próxima. Não se esqueçam, meetup do Receita Previsível aí, falando sobre Bitrix 24 também, na próxima quarta-feira. É isso aí. Gente, valeu, galera. Obrigado. Fui. Até.